tá com o celular. Câmera tá boa. Bom, vamos começar, né? A gente começa agora a parte do sistema renal, tá? Não olhei as provas de vocês ainda, dei uma olhada assim só por cima, mas na quinta-feira, como é uma prova mais fácil de corrigir, eu já devo estar levando as notas. Tá baixo o som ou estão ouvindo bem? Aumentar um pouquinho aqui. Ok. Deixa eu ver aqui se eu ainda consigo apresentar. De manhã eu dei aula para Físio 1, apanhei que só aqui na época da pandemia. A gente até estava com mais prática, mas vamos ver. Ela vai ir. Eita. Porque eu te fiz você tirar a roupa e tirou. Era que tava espacinho pequenininho com a rede. Toda vez eu estou tendo dificuldade em compartilhar a tela cheia. Eu só falar tudo e vai explicar na rede. Vamos ver aqui. Estão vendo a tela inteira agora? Sim. Ok. Eu não estou vendo o chat, nem estou vendo vocês, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, vocês interrompam. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a fisiologia renal. A gente sabe que o funcionamento dos rins é uma preocupação para todo mundo, né? Sempre que a gente sabe que tem um problema renal, a gente fica preocupado. Se tiver alguém querendo entrar, deixa eu ver aqui no grupo. Peça para falar com vocês no grupo, porque eu também não consigo ver o chamado. Então, toda vez que a gente tem um problema renal, sempre a gente considera que é um problema grave que preocupa, né? Então, por quê? Porque os rins, ele tem grande importância na homeostasia, né? Naquela condição de equilíbrio que a gente busca tanto para qualquer organismo. Então, ele tem grande importância na homeostasia. Por que ele é tão importante para manter essa homeostasia? Vamos dar uma olhada. Quais são as principais funções dele? Qual é uma função dos rins que vocês têm assim mais claro na mente de vocês? A função de filtrar o sangue. Muito bem, a função de filtrar o sangue. O que ele faz nesse processo de filtração? Ele depura o sangue, ele tira do sangue muitos resíduos do metabolismo, como a ureia, a creatinina, o ácido úrico, que, caso não fossem eliminados, trariam diversos problemas. Uma pessoa que tem uma insuficiência renal grave e ela não consegue eliminar a ureia, tem um problema que a gente chama encefalopatia urêmica,
porque a ureia ela começa a se depositar no tecido nervoso e traz consequências gravíssimas, tá? E outras funções importantes é que ele, vamos ver, ele regula o volume dos líquidos corporais. Nós conversamos bastante que nós somos um mar de células, como eu gosto de dizer. Nós temos líquido intracelular e líquido extracelular, líquido intracelular e extracelular. E o extracelular a gente divide em o líquido que está dentro dos vasos e o líquido que está entre as células. Então, se ele regula o volume de líquido que está dentro dos vasos, ele regula a pressão arterial, porque o volume a volemia, o volume de sangue, que boa parte do sangue é líquido, é quem determina a pressão arterial. Não só isso, mas o volume é um importante determinante da função celular. E as células têm que ter uma quantidade certa de líquido, senão elas poderiam romper, né? E o líquido intersticial também precisa estar no volume correto para não dar edema nos tecidos. Então, só o fato dos rins regularem o volume dos líquidos corporais já demonstrava a importância dele em relação à homeostasia, a condição de equilíbrio. Fora isso, além dele regular o volume, ele ainda regula a composição dos líquidos corporais. Então, se a gente tem mais sódio do que devia, ele vai excretar o sódio. Se tem menos sódio, ele vai segurar o sódio. Sódio, potássio, cloreto, o cálcio, fósforo, glicose, tudo ele consegue regular a composição dos líquidos corporais. Então, ele regula o volume e a composição. O que mais? Ele excreta os resíduos do metabolismo, como eu falei, da ureia e creatinina. Ele mantém, olha que importância, a homeostasia ácido-básica. Ele mantém correta a quantidade de ácidos e bases do organismo. E isso determina o pH dos líquidos corporais. Se eu tiver um excesso de ácido, eu vou ter uma condição de acidose no corpo. E se eu tiver um excesso de bases, eu vou ter uma condição de alcalose. Diferente do rumen, que a gente dizia que ele aceitava um pH que ia de 5,5 até 7, o pH do rumen, do fluido ruminal, o pH do sangue ele tem que ficar ali entre 7,2 e 7,4. Então, é uma variável que aceita pouca variação. Por que é tão importante manter o pH dos líquidos corporais? E entre os líquidos corporais, a gente tem o sangue. Por quê? O pH, ele mexe com a estrutura terciária das proteínas. E muitas enzimas são proteínas. Então, sobre o pH fora dessa faixa, muitas enzimas não vão funcionar. E aí, imagine, basta uma enzima como a bomba de sódio e potássio, que a gente viu que ela é importante para a manutenção do potencial de repouso dos neurônios. Então, imagine, basta uma enzima dessa falhar, a adenosina trifosfatase, que tem na bomba de sódio e potássio, que aí a homeostasia já vai embora, tá? Fora essas funções, ele ainda secreta renina. O que é a renina? A renina, vocês lembram do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente falou, tá? Toda vez que a pressão arterial baixar,
A pressão arterial é a força que leva o sangue para os órgãos. É pela pressão arterial que os órgãos recebem oxigênio, nutrientes. Então, toda vez que a pressão baixar, todo mundo vai achar ruim, todos os órgãos. Só que, quando a pressão arterial baixar e os rins deixarem de serem perfundidos adequadamente com sangue, o rim imediatamente vai mandar começar a secretar renina. Que a renina, nós vamos recapitular agora na função renal, não agora, mas depois, que ela começava aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Toda vez que a gente tivesse aldosterona sendo secretada, a aldosterona ia lá no próprio rim, aumentava a reabsorção de sódio, puxava sódio, não deixava o sódio ir embora na urina, trazia o sódio de volta para a corrente sanguínea e onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, na hora que a partir da renina começa a ter maior reabsorção de sódio no túbulo renal, vem automaticamente maior reabsorção de água para a corrente sanguínea, aumenta a pressão e os rins passam a ser adequadamente perfundidos com sangue, assim como todos os órgãos. Então, essa secreção de renina regula a pressão arterial, outra função importantíssima dos rins. E a eritropoetina, o que é isso? Tá? É um hormônio produzido pelos rins também, e que eles desencadeiam, estimulam a produção de eritrócitos na medula. Na medula não é a medula do sistema nervoso central, é a medula óssea, a parte central do osso, que o pessoal chama do tutano do osso. Tá? Então, a eritropoetina, que é produzida pelos rins, vai lá na medula óssea e estimula a produção de hemácias. Toda vez que o nível de hemácias começa a baixar, só acontece uma maior produção quando os rins começam a liberar eritropoetina. Toda pessoa que tem uma insuficiência renal, ela tem anemia. E é uma anemia que a gente chama arregenerativa, o A de negação. Essa anemia, ela não se regenera. A hemácia vai ficando velha, naturalmente a hemácia morre, com mais ou menos 150 dias as nossas hemácias morrem e novas hemácias vão substituindo. Mas numa condição de insuficiência renal, os rins não produzem eritropoetina. E aí aquelas hemácias velhas vão se acabando e as novas não vão chegando. E aí a pessoa ou o animal entra num quadro de anemia arregenerativa. E ela vai ter que ficar tomando eritropoetina. Senão, não vai ter hemácia. Além da insuficiência renal, ela ainda vai ter os problemas relacionados a uma anemia. Tá? E a vitamina D, ela não é produzida pelos rins. A vitamina D tem uma importante função na reabsorção de cálcio e fósforo pelo trato gastrointestinal. Ela não é produzida pelos rins, ela é produzida na pele, mas é a forma inativa. E somente nos rins existe uma enzima que ativa a vitamina D. Por isso que, na verdade, a vitamina D, de fato, só aparece se os rins estiverem funcionando adequadamente. Por isso que se diz que ele está envolvido com a secreção também da vitamina D. Além dos resíduos do metabolismo, os rins eliminam substâncias estranhas, tipo, quando a gente chupa um din-din de morango daquele cheio de tinta, quem elimina essa substância estranha, o corante, são os rins, tá? Muitos medicamentos, os medicamentos, eles fazem as suas funções e depois eles precisam ser eliminados, né?
Então, os rins eliminam antibióticos, tóxicos, uma série de produtos estranhos ao organismo. Além dos resíduos que vieram do metabolismo, ainda tudo que é estranho ao organismo é expulso do organismo pelos rins. Ok? Então, a gente consegue entender como os rins são importantes. Posso seguir? Alguma dúvida? Ok. Então, a gente precisa, nessa aula, conversar sobre fazer algumas considerações estruturais. Eu sempre digo, prestem bem atenção, porque a gente precisa dessa informação mais à frente, em outras aulas, tá? Então, vamos fazer algumas considerações estruturais. De uma forma bem grosseira, fazendo uma avaliação estrutural bem macro, a gente tem nos rins uma parte mais externa, que a gente chama o córtex renal, e uma parte mais interna, que a gente chama a medula, tá? A medula renal, grosseiramente assim, fazendo uma avaliação bem macro, córtex e medula, tá? A gente olhando de uma forma menor, vamos falar sobre o néfron. Todo mundo já ouviu falar no néfron. Então, o néfron é a menor estrutura capaz de realizar as funções dos rins, tá? É a menor estrutura capaz de realizar as funções. Ele não é uma célula. Ele é uma estrutura formada por um conjunto de células que vão se organizar para formar o néfron. E o néfron, ele é formado pelo glomérulo e pelo túbulo. Então, todo néfron tem uma porção glomerular e uma porção tubular, tá? O que seria o glomérulo? O glomérulo é um tufo de capilares. É um tufo mesmo de capilares. E que ele está envolto na cápsula de Bowman. Então, quando a gente falar glomérulo, a gente está falando desse conjunto, um conjunto de vasos abarcado pela cápsula de Bowman, tá? Fora esse glomérulo, a gente tem um túbulo. E a gente agora vai falar de diversas partes deste túbulo. A primeira parte seria o túbulo contorcido e reto proximal. Então, veja bem, aqui eu tinha um tubo contorcido. Quando saía da cápsula de Bowman, aí vinha um tubo e esse tubo começa a fazer voltas. Por isso que ele é chamado túbulo contorcido proximal, porque ele está próximo à cápsula de Bowman. E o que é a cápsula de Bowman? Nada mais é do que uma dilatação desse túbulo. Ele vinha assim, o túbulo, aí ele abriu. Ele abriu e abarcou esse tufo de glomérulo, esse tufo glomerular que eu falei. Aí, esse túbulo contorcido proximal, nós vamos ver já uma imagem. Lá no final, ele fica mais reto. E o pessoal chama túbulo reto proximal. Mas muitas vezes, muitos livros nem falam nesse túbulo reto proximal. Já vai de túbulo contorcido proximal e já fala da alça de Henle. Então, vamos ver. Túbulo contorcido e reto proximal, aí vem a alça de Henle. A alça de Henle, ela tem a forma de um grampo de cabelo, aqueles grampos de cabelo de antigamente, tá? Porque ela desce e sobe, como se fosse um grampo de cabelo. Só que a alça de Henle, ela é dividida em 3 segmentos. Tem um segmento descendente fino, aí ela faz a curva e sobe fininha ainda, um segmento ascendente fino
e depois esse pedacinho final da alça de Henle, ele alarga. Então, é um tubo ascendente espesso. Quando acabar esse segmento ascendente espesso, a gente começa já outro túbulo contorcido, que a gente vai chamar túbulo contorcido distal, porque ele já está mais longe do glomérulo. Depois a gente vem com o que a gente chama túbulo coletor e ducto coletor. Os túbulos coletores, cada néfron tem um túbulo coletor, tá? E eles vão se juntando e formando um ducto coletor. E esse ducto, a gente vai dividir ele em parte cortical, que vai estar no córtex renal, uma parte que vai estar na parte medular mais externa e uma parte que vai estar na parte medular interna. Vamos ver uma figura para a gente fixar melhor. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Aqui, onde está o laser, é o quê? Esse vermelho. Quem arrisca? É o glomérulo? O glomérulo, é o tufo de capilares. Prestem bem atenção. Quem abastece o capilar? Normalmente, a gente viu em sistema cardiovascular, que era artéria, arteríola e depois da arteríola vinha a artéria, artérias menores, arteríolas e depois vinha aqui na sequência Capilares. capilares. Então, quem abastece esses capilares aqui de sangue é uma arteríola que a gente vai chamar de arteríola aferente. Ok? Ele aferente. Essa arteríola está trazendo sangue para os capilares glomerulares. Só que, depois das arteríolas, quem é que deveria vir? Na sequência, a artéria, era a aorta, grandes artérias, artérias menores, arteríolas, capilares. Depois dos capilares? As vênulas. As vênulas. Só que aqui, quem está drenando os capilares glomerulares é outra arteríola. Então, a gente tem essa composição aqui, ó. Arteríola aferente e arteríola eferente. A gente vai voltar a falar nisso aqui, mas por enquanto eu quero que vocês entendam que a gente tem os capilares glomerulares, quem traz sangue para ele são a arteríola aferente, quem tira sangue deles é uma arteríola eferente. Aqui, ó, é o túbulo contorcido proximal. Vocês estão vendo aqui que nesse livro não aparece a figura de quem? Do túbulo, que eu disse que às vezes aparece e não aparece. Tinha o túbulo contorcido proximal e alguns... Túbulo reto proximal. Isso, túbulo reto proximal, mas não tem, ó. Esse livro aqui já passou direto para a alça de Henle, mas alguns livros falam no tubo reto proximal, que é esse finalzinho do túbulo contorcido proximal. Então, vamos ver, que eu disse, ó, a cápsula de Bowman é isso aqui, ó. Ela se dilatou, a cápsula de Bowman, e abarcou o glomérulo, tá? Mas é tipo uma dilatação do túbulo contorcido proximal. Ele veio, abarcou os glomérulos, mais ou menos como a pleura fazia com o pulmão, tá? Que se isso aqui fosse um pulmão, a gente ia chamar isso aqui de pleura parietal, de visceral, e isso aqui de pleura parietal, tá? Então, a cápsula de Bowman é uma dilatação do túbulo contorcido proximal.
E quando a gente junta o glomérulo, que é o tufo de capilares, mais a cápsula de Bowman, a gente chama o corpúsculo renal, que antes era chamado corpúsculo de Malpighi. Ainda se fala corpúsculo de Malpighi, mas é quando a gente junta, né, o corpúsculo renal, quando a gente junta a cápsula de Bowman mais os capilares glomerulares. Então, a gente vem túbulo contorcido proximal, aí desce na alça de Henle, que eu disse a vocês que tem um segmento fino descendente, um segmento ascendente fino, e aí ele engrossa no segmento, a alça de Henle, no segmento ascendente espesso. Então, repetindo, a alça de Henle tem 3 segmentos: descendente fino, ascendente fino e ascendente espesso. E aí, o ascendente espesso vai para o túbulo contorcido distal. E aqui, ó, no finalzinho, é o túbulo coletor. Aí juntou um túbulo coletor daqui, juntou outro túbulo coletor de outro néfron e foi formando o ducto coletor. O ducto. Isso aqui vai desembocar na pelve renal, tá? E aí a gente vai chamar esse começo do ducto coletor de ducto cortical, esse meio de ducto medular externo e esse de medular interno. Quando esse não está invadindo muito a medula, mas existem ductos que descem aqui, ó, até embaixo. Aí o pedacinho que está no córtex, vocês estão notando que aqui é o córtex até aqui e daqui para cá é a medula, tá? A medula. Então, quando o túbulo afunda, aí a gente vai dizer que ele é o ducto coletor, quando ele afunda aqui. Vamos lá? Medular, tá? Aqui é a medula, que a gente dividiu os rins no córtex e na medula. Mas vamos por partes. Vamos definir aqui, mais uma vez, as estruturas de um néfron. Quais são? O corpúsculo renal, que é formado por quem? Por isso que eu já ia perguntar, é a cápsula de Bowman e o glomérulo, é? É a cápsula de Bowman e o glomérulo, é o corpúsculo renal. Depois do corpúsculo, a gente tem uma parte, essa parte, e depois o túbulo, né? Uma parte glomerular e o túbulo. Aí o túbulo a gente dividiu em túbulo contorcido. Vamos lá? Proximal e túbulo reto proximal. Tá. Aí depois a gente vinha com a alça de Henle, que divide em 3 segmentos. Segmento fino. Descendente, Fino. ascendente, E o espesso ascendente, que é esse pedacinho aqui. E depois a gente vem com o túbulo contorcido distal, e no final dele tem o ducto, o túbulo coletor. Diversos túbulos coletores vão confluindo e formando um ducto coletor. Esse ducto coletor, às vezes, ele é chamado, a parte mais externa dele é o ducto cortical, que está no córtex do rim. Aí depois a gente chama um medular, ó, aqui a medula, a gente chama medular externo, que está na parte mais externa da medula. E tem uns néfrons que afundam até embaixo, que a gente vai dizer que ele tem um ducto coletor medular interno.
Isso é uma classificação. Aí vamos ver aqui. Alguns néfrons mergulham profundamente na medula e são chamados néfrons, o conjunto. Isso aqui é um néfron justa medular. Olha a diferença desse néfron cortical, que a alça de Henle dele acabou aqui, praticamente no córtex. Já esse aqui, ó, a alça de Henle dele mergulhou muito. Por isso que a gente chama ele de justa medular. Olhando para essas figuras, que estruturas vocês notam que está completamente no córtex, que não variou, mesmo sendo um néfron? Esse ou esse? O glomérulo dele, tá? O glomérulo desse néfron nunca saiu do córtex, nem desse. Esse aqui, algumas estruturas dele vão mergulhar na medula, tá? Esse aqui, ó, praticamente ele ficou todo na área cortical dos rins. Então, esse vai receber o nome de néfron cortical. E esse aqui vai receber o nome de néfron justa medular. O que é que faz receber o nome de cortical ou justa medular? É a posição do glomérulo dele. Esse glomérulo está bem no córtex. E esse glomérulo, ele está próximo à medula, justa. Quando a gente diz que uma coisa é justaposta, é que ela está próxima uma da outra. Então, esse néfron aqui é justa medular. O que diferencia o néfron cortical do justa medular? Justamente que as estruturas do néfron justa medular, as estruturas tubulares, mergulham profundamente na medula renal, principalmente que parte? Alça de Henle. A alça de Henle. Tá. Então tá. Temos aí apresentada para vocês a estrutura do néfron, que a gente já disse que o néfron é a menor estrutura capaz de realizar a função dos rins. O que são os rins? Milhões de néfrons, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, distribuídos ao longo do córtex e da medula e formaram o parênquima renal, tá? Então, a urina, ela é produzida dentro de cada um desses néfrons e todos esses néfrons, o ducto coletor desses néfrons, desembocam na pelve renal. E a pelve renal, então, dá saída para os ureteres. Os ureteres chegam na bexiga e a uretra leva a urina para fora do corpo, tá? Então, vamos seguir aqui. Já sabemos quais são as estruturas que compõem o néfron e já sabemos que temos dois tipos de néfrons, os néfrons corticais e os néfrons justamedulares. E essa classificação depende de que posição está o seu corpúsculo, tá? Se mais próximo ao córtex ou mais próximo à medula. Uma outra coisa que vocês precisam entender é que cada néfron, prestem bem atenção, cada néfron tem duas arteríolas, a arteríola aferente e a arteríola eferente. Ó aqui, ó, o tufo de capilares, a cápsula de Bowman, aqui. Quem é esse? Que eu estou andando aqui. O túbulo proximal. Túbulo contorcido proximal. Segmento. Aí aqui tem o túbulo reto, ó. Ele aqui tá. Aí aqui. Alça de Henle. Segmento fino descendente, fino ascendente
e ascendente espesso. Aí ela já emenda com o túbulo contorcido distal. E aí, ó, vem outro túbulo contorcido distal. Isso aqui é o túbulo coletor. Túbulo. Aí vai juntando um aqui, juntando outro aqui, juntando outro aqui, e vai formando ducto coletor. Agora, vamos lá, vamos ler o que é que tem aqui. Cada néfron tem duas arteríolas, ok. A arteríola aferente, que traz sangue para os capilares glomerulares, e a arteríola eferente, que tira sangue. E a gente aqui queria que fosse formado uma vênula saísse daqui, mas não é uma vênula, é outra arteríola. Então, a gente tem aqui um sistema porta. O que é um sistema porta? É quando entre uma artéria e uma veia existem duas redes capilares. É um sistema porta. Qual é a primeira rede capilar? Os capilares glomerulares. Aí a arteríola eferente veio e formou outra rede capilar. Esses capilares aqui são chamados capilares peritubulares, porque eles estão, ó, na periferia da parte tubular do néfron. São os capilares peritubulares. Aí agora sim, esses capilares vão se juntar, vão formar vênulas, que vão formar a veia renal. Então, entre a artéria renal e a veia renal, eu tenho duas redes capilares. Os capilares glomerulares e os capilares peritubulares. Entre essas duas redes capilares, eu tenho uma arteríola eferente. Então, isso aqui é chamado vasos porta. Os vasos que conectam duas redes capilares são chamados vasos, o sistema porta. Nesse caso aqui, quem conectou a primeira rede capilar com a segunda rede capilar foi a... Quem é essa? A arteríola eferente. Esse conceito do que é um sistema porta é muito importante. A gente tem um sistema porta no trato gastrointestinal. Por quê? Quem é o vaso porta, nesse caso, do sistema no trato gastrointestinal? É a veia porta. Porque a gente tem uma rede capilar no trato gastrointestinal, na parede do trato gastrointestinal, que é para onde os nutrientes são absorvidos. Aí depois a veia porta leva esse sangue que veio do trato gastrointestinal para uma segunda rede capilar que está dentro do fígado. Então, é um sistema porta, é o primeiro que vocês conhecem. O segundo é esse. E o terceiro vocês vão ver no próximo assunto, que é o sistema porta, hipotálamo e hipófise. Tem vasos porta conectando uma rede de capilar na hipófise, no hipotálamo, com outra rede capilar na hipófise. Mas, por enquanto, vamos focar aqui. Por que que a gente diz que no sistema renal a gente tem um sistema porta? Porque a gente tem, entre a artéria renal e a veia renal, duas redes capilares. A primeira rede capilar aqui, os capilares glomerulares, e a segunda, essa aqui, os capilares peritubulares. Quem está fazendo a ligação dessa rede capilar com essa rede capilar é a arteríola aferente. Por que vocês acham, presta atenção, para vocês verem, terem sentido no que estão estudando, que eu precisaria de duas redes capilares? Porque aqui eu filtrei o sangue. E o que eu quero que vá embora são os dejetos do metabolismo. Só que nesse processo de filtração, muita coisa que não devia ir embora foi filtrada.
e ela precisa voltar para a corrente sanguínea. Então, muitas substâncias que estão aqui vão ser reabsorvidas, vão cair na corrente sanguínea de novo, vão vir por aqui, veia renal, e de novo vai desembocar na veias cavas e vai voltar à circulação. Por isso, a importância de eu ter duas redes capilares. A primeira para filtrar o que eu não quero que fique no sangue, que vai embora. E a segunda, para alguma coisa que foi filtrada, que não deveria ser eliminada, tem a possibilidade de voltar para a corrente sanguínea. E a gente sabe que só tem troca nos capilares. São eles que são vasos de troca. Sabe o que é filtrado aqui? Toda a glicose. A glicose que a gente fala que é tão importante manter a glicemia, que a glicose é o principal combustível do sistema nervoso, toda a glicose é filtrada. Se não tivesse esses capilares peritubulares, ela não voltaria, seria eliminada. Na urina, a gente ia perder glicose, sódio, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas. Então, esse processo de reabsorção que acontece da luz do túbulo renal para os capilares peritubulares é extremamente importante para o homeostase. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui tem de novo, ó. Vamos lá, todo mundo. Lá vem a arteríola aferente, e aqui está representando os capilares glomerulares, que estão dentro lá da cápsula de Bowman, onde o sangue vai ser filtrado. Aqui a arteríola eferente, que está conectando com a segunda rede de capilares peritubulares. E aqui a vênula, tá? Então, entre a artéria e a vênula, que eu deveria ter só uma rede capilar, eu tenho duas. E os vasos que comunicam essas duas redes vasculares, a gente chama de vasos porta. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos lendo juntos aqui. O sangue chega no néfron pela arteríola aferente. O que não for filtrado nos capilares glomerulares segue pela arteríola eferente. Nem todo o sangue que chega ele é filtrado. Uma parte é filtrada e outra segue. Então, pela arteríola eferente para os capilares peritubulares em torno dos túbulos. Esse arranjo forma um sistema porta e garante uma alta pressão nos capilares glomerulares, favorecendo a filtração. A arteríola aferente tem diâmetro maior que a eferente, o que resulta em pressão sanguínea alta no glomérulo. Vamos entender o que quis dizer aqui. A arteríola aferente, tá. Eu vou voltar aqui, tá? Então, vejam bem. Vamos relembrando a fisiologia cardiovascular. A arteríola era um vaso de resistência, que a gente viu que ela tinha paredes musculares na fisiologia do sistema cardiovascular. Aí tinha os capilares, que não tinham músculo nenhum, não ofereciam resistência, e acomodavam todo o sangue que chegava. E dos capilares iam para as vênulas, e as vênulas não podiam oferecer resistência, porque se oferecesse resistência, a pressão acabava, que a pressão já vinha sendo gasta, saiu bem alta lá pela aorta, aí veio passando pelas grandes artérias, pelos capilares, foi perdendo pressão, perdeu mais pressão ainda, quando chegou nos capilares, que os capilares tinham uma área muito extensa, a pressão foi lá para baixo, mas a gente precisava de pressão para fazer o sangue voltar dos capilares até em cima o coração de novo.
Então, o sistema venoso, ele não poderia oferecer resistência. Então, eles eram vasos largos, bem complacentes, lembram dessa palavra? Só que, agora, depois desses capilares, eu venho uma artéria. Venho com uma artéria. Vocês acham que, sendo uma artéria aqui, a arteríola eferente, esse sangue vai sair com facilidade daqui para cá? Ó, parte do sangue foi filtrado, mas parte do sangue não foi filtrado, ele tem que circular. O que eu estou perguntando a vocês é, se aqui fosse uma veia, era mais fácil esse sangue entrar aqui? Era, porque a veia não ia oferecer resistência, e a arteríola oferece resistência. Quando a arteríola oferece resistência, o sangue tem dificuldade de sair daqui. Então, ele fica mais tempo aqui dentro. E com uma alta pressão. E isso favorece o processo de filtração. Quanto maior a pressão do sangue aqui, mais fácil da filtração acontecer. Então, o que é que favorece o processo de filtração? O fato de aqui eu não ter uma vênula, ter uma arteríola, que oferece resistência à saída de sangue dos capilares, e por oferecer resistência, junta sangue aqui dentro, aumenta a pressão e facilita o processo de filtração, tá? Isso favorece a filtração. Uma outra coisa que favorece a filtração é que essa arteríola aferente, ela é mais larga do que a eferente. Então, ela bota mais sangue aqui dentro e a eferente dificulta a saída, porque ela é estreita, ela oferece resistência. Então, o sangue junta de novo aqui e favorece o processo de filtração. Mas esse processo de formação da urina, que o primeiro processo é a filtração, a gente vai falar em outra aula. Agora a gente está simplesmente, eu quero que vocês entendam os aspectos anatômicos. E é importante que vocês, dentre os aspectos anatômicos, entendam o que tem duas arteríolas, que tem um sistema porta, a importância do primeiro grupo de capilares, que é filtrar, a importância do segundo grupo de capilares, que é principalmente reabsorver substâncias úteis que não devem ser eliminadas pela urina, tá? E que o processo de reabsorção é facilitado, de filtração é facilitado pelo fato de eu ter uma arteríola na saída dos capilares e pelo fato da arteríola aferente ser mais grossa do que a eferente. Então, a arteríola eferente consegue botar um volume de sangue aqui dentro que tem dificuldade de sair, porque aqui é estreito. Então, tudo isso favorece a função maior dos rins que uma de vocês falaram, que uma função importante dele era filtrar o sangue. Aí, agora vamos ver tudo junto. Primeiro eu mostrei a vocês só o túbulo, depois eu mostrei a vocês o túbulo com os vasos, e agora eu estou mostrando tudo completo. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Lá vem uma artéria, o nome dessa artéria, artéria interlobular. Da artéria saem arteríolas, a gente sabe disso. Aqui é a arteríola, tá errado, tá? Aqui é a arteríola aferente, que ela tá levando sangue para os capilares peritubulares. E aqui é a arteríola eferente. Toda vez eu digo que está errado, que vou ajeitar, mas esqueço de ajeitar. Então, arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. Aqui, a cápsula do glomérulo ou cápsula de Bowman.
que o túbulo veio, aí deu uma volta sobre ele mesmo e revestiu os capilares glomerulares. Aí agora a gente vem, ó, cápsula de glomérulo ou cápsula de Bowman. Aí a gente vem com túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido proximal, e aqui vem a alça de Henle, o segmento fino descendente. Professora, Oi? só uma dúvida. Qual é a arteríola que conecta as redes? É a eferente ou a aferente? É a eferente, é porque aqui está errado, como eu falei. Ah, tá certo. É a eferente, certo? Obrigada. Aí aqui, ó, segmento descendente fino, segmento ascendente fino e o segmento ascendente espesso. Aí agora a gente chega no túbulo contorcido distal, tá? Aí é como eu falei, aqui é o túbulo coletor. Túbulo coletor. O finalzinho do túbulo contorcido distal é um túbulo coletor. Aí depois um túbulo coletor de outro néfron, um túbulo coletor de outro néfron, um túbulo coletor de mais um e de mais um vão confluindo e formando o ducto coletor. Esse ducto coletor aqui, a gente vai dividi-lo em 3 partes. O ducto coletor cortical, o que está mais perto do córtex do renal. O ducto coletor medular, quem lembra? Externo. Medular externo, muito bem. E o ducto coletor medular interno. Aí aqui, ó, a urina flui para as papilas renais e o cálice, a pelve renal. Precisamos falar só mais uma coisa. Quem eram os néfrons justamedulares que eu falei? São os que tem uma parte que estão na medula, né? São os néfrons que têm o glomérulo dele bem pertinho da medula e segmentos do túbulo, da parte tubular desse néfron, mergulha profundamente na medula. Deixa eu voltar ele aqui, para a gente ficar com isso aqui, ó. Isso é um néfron cortical, que ele praticamente está todo dentro do córtex. Vamos dizer que isso aqui é o rim, e o rim nós vimos que tem uma parte cortical e uma parte medular, tá? Tá aqui pertinho, deixa eu mostrar a vocês, ó. O córtex está aqui e aqui a medula. É como se a gente tivesse um glomérulo renal, um corpúsculo renal bem aqui e um corpúsculo renal bem aqui, tá? Mas todos os corpúsculos estão no córtex. Só que se um está aqui, eu vou chamar ele de um néfron cortical. E a parte tubular dele vai só entrar um pouquinho na parte medular do rim, que é tudo isso aqui, ó. Já o néfron justamedular, o corpúsculo renal, a cabeça do néfron, está bem aqui, próximo à medula, e os segmentos dele, do túbulo, descem profundamente. Isso é o que classifica um néfron cortical e um néfron justamedular. Só que tem um detalhe. Os néfrons justamedulares, ele tem algumas estruturas que descem reto, que acompanham as alças de Henle. Então, tem aqui, ó, o glomérulo, os capilares peritubulares, aí, de repente, um desses capilares glomerulares, em vez deles continuarem aqui arrodeando, eles descem reto. Por isso que eles são chamados vasa recta, que está em latim, tá? Vasos retos. Por quê? Eles descem reto, eles deixaram de ser
eles são peritubulares, mas eles não estão, ó, fazendo isso ao longo da alça de Henle. Eles estão descendo retos aqui. Aí se lembrem disso, porque isso aqui vai ser importante para a gente entender o mecanismo de concentração da urina, tá? É por causa desse arranjo que tem o mecanismo de contracorrente. É por causa desse arranjo aqui, porque esses capilares, eles descem reto em alguns néfrons justamedulares, acompanhando a alça de Henle, que a gente tem um sistema de contracorrente renal. Então, os vasos retos são capilares? Sim ou não? Sim. A diferença deles é o quê? Que em vez deles estarem enroscados ao longo do tubo, enrolados, eles desceram retos. Por isso ele recebe um nome, vasos retos, mas são capilares peritubulares também, tá? Olha um pouco aí essa figurinha. Vamos lá, para a gente encerrar. Vamos se situar aqui, tá? Prestar bem atenção e a gente encerra. A aula remota não dá para esticar muito. Vamos atrás do 1 aqui. Só presta atenção aqui. Vamos se situar. Aqui é o córtex renal. Tudo isso aqui, ó. Córtex renal. Isso aqui é a medula, tá? E aqui, a medula externa e uma medula mais interna. Então, zona externa, zona interna da medula externa e a medula interna. Ok? Entenderam isso aqui? Eu peguei a minha parte medular mais externa e dividi em duas zonas. A zona medular externa, a zona medular interna. Desculpa. A zona medular externa, a zona interna da medula Externa ainda. Isso. E aqui a medula interna, tá? Então, vamos ver. Número 1, capilares glomerulares e cápsula de Bowman. Número 1. Por que que esse néfron foi batizado de néfron justamedular? Esse aqui. E esse está sendo batizado de néfron cortical. Porque dentro do córtex, que é esta parte aqui, ó, daqui para cá, o corpúsculo está mais na parte externa do córtex, e esse aqui está perto perto de onde? Da medula externa. Da medula, né? Então, vamos olhar o néfron justamedular. Túbulo contorcido proximal, número 2. Número 3, ó. Aqui aparece o túbulo reto, proximal. Aí a gente desce 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Segmento descendente fino, ascendente fino e ascendente espesso da alça de Henle. Descendente fino, ascendente fino e ascendente espesso da alça de Henle.
Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que eu não falei, vou falar agora, que vai começar no número 8, o túbulo contorcido número 8. Vamos lá, não sou só eu que tenho que quebrar a cabeça, não. Quem é o 8? O túbulo contorcido distal. O que é que vocês notam do túbulo contorcido distal? Ele começa aqui, tá certo? Aqui é o final do segmento ascendente espesso, que tá aqui, ó, número 6, segmento ascendente espesso, e aqui o 8, o túbulo contorcido distal. O que eu quero que vocês prestem bem atenção é que o segmento espesso da alça de Henle, ele voltou para perto do seu glomérulo e passou entre a arteríola aferente e eferente. Esse cantinho aqui, ó, que está em vermelho, que ele encostou, é chamado de mácula densa. Por enquanto, vai só gravando, tá? Mácula densa é um pedacinho do segmento ascendente, é o finalzinho do segmento ascendente espesso da alça de Henle e o início do túbulo contorcido distal. Esse pedacinho aqui, ele voltou. Esse é o tubo desse glomérulo. Ele voltou, o tubo voltou ao seu glomérulo de origem e passou aqui, entre a arteríola aferente e eferente. E a gente vai ver depois que vão ter funções importantíssimas. Ele ter voltado para cá e ter se espremido entre essas arteríolas aferentes e eferentes. Gravem isso, tá? Mácula densa. Túbulo contorcido distal, o 9, túbulo conector. Pronto. Túbulo conector. Para vocês entenderem, ó, o túbulo conector de um néfron e aqui é o túbulo conector de outro néfron, desse néfron aqui, o néfron cortical. E eles vão juntando e formando isso aqui, ó, que é o ducto coletor. Mas vamos seguir. O 9, túbulo conector. 10, ducto coletor cortical. 11, ducto coletor medular externo. E o 12, ducto coletor medular interno. Todo mundo aqui, ó, ao longo desse ducto aqui, vai vir néfron de todo lado. E aqui a mesma coisa, só que agora com néfron cortical. Ó, túbulo contorcido proximal, túbulo reto, segmento descendente fino, ascendente fino, ascendente espesso, voltou, encostou aqui entre a arteríola aferente e eferente. Cadê o resto dele? Ah, tá aqui. 8, túbulo contorcido distal, túbulo coletor, desembocou no ducto coletor. Ok? A gente encerra aqui. Eu vou fazer só a chamada. Esses slides já estão disponibilizados. Aqui está mostrando bem direitinho, ó, o túbulo contorcido. Professora, uma dúvida. O túbulo coletor e conector é a mesma coisa? O túbulo... Conector e coletor. Sim. Túbulo coletor ou túbulo conector. Tá? Tá 8, certo. ó, aqui, túbulo conector, 9, mesma coisa. Tá? Aqui a gente vê bem direitinho, ó, aqui é o túbulo contorcido proximal, que eu disse que ele se distendeu, deu uma volta sobre ele mesmo e abraçou os capilares glomerulares. Aí a gente tem ó, o espaço de Bowman, aqui, e a gente tem o que a gente chama um folheto externo da cápsula de Bowman e aqui o folheto interno.
né? Que eu fiz até uma analogia, como se aqui fosse o pulmão, isso aqui fosse a pleura. Aqui a gente teria a pleura visceral, a pleura parietal e aqui o espaço interpleural. Ok? Então, esses slides já estão no SIGA. Vocês deem uma olhada, leiam esses slides aqui, ó, que está detalhando um pouco tudo que a gente falou, mas na próxima aula a gente vai começar daqui, tá? Daqui, o glomérulo. Deixa eu só fazer a chamada de vocês. Eu vou disponibilizar também a apostila. Estão vendo minha tela do cigarro? Estão? Sim, Sim. professora. Sim, professora. Hoje é dia 4. Alisson? A gente não teve aula no dia 31, foi o dia que eu esqueci, foi? Foi. Então tá. Alisson? Faltou. Ana Júlia? Ana Letícia? Presente, professora. Ana Sofia? Presente, ela disse no chat. Arthur? Beatriz? Presente. Bianca? Presente. Eduardo?